Tem uma foto aí de como que é feita a corrente magnética, vários médiums sentados num círculo com as mãos dadas, esquerda para cima, direita para baixo. A corrente a corrente de médiuns, né, que a gente chama de corrente magnética de desobsessão, ela tem várias finalidades. Algumas estão listadas aí. Então, retirar fluidos tóxicos, romper circuitos de força, desagregar sugestões hipnóticas, desagregar formas de pensamento, tratar infecções fluídicas, atende espíritos sofredores, e por aí vai. Existem várias, a gente não vai falar todas, mas é assim, coringa, né? Serve no campo espiritual, serve para tratar muita coisa. Coloquei uma figura aí que são aquelas rodinhas que a gente conhece de criança, fica brincando, né? Você dá um impulso nela e você vai girando. Isso aí é para simbolizar que a corrente magnética funciona mais ou menos assim. Você tem que dar um impulso. Esse impulso, no caso do brinquedo, ele é dado, você firma o pé no chão e empurra com o braço. Quanto mais você empurra, mais velocidade ele pega. E quanto mais gente empurrando, mais velocidade, mais força ele tem para girar. Corrente magnética, então, seria mais ou menos isso. Fazendo uma analogia, então, das leis da física com criação de campo de força magnética, agora a gente vai sair um pouco do espiritual e a gente vai falar um pouco de física. Eu sei que vocês tiravam só 10 em física quando vocês faziam o colegial, então vocês vão lembrar de tudo que eu vou falar. Primeira coisa, no universo tudo é energia. O corpo humano é um acumulador de energia. No caso do corpo humano, a energia gerada é a bioenergia, né? Bio de corpo, né? A energia física do corpo físico é milhares de vezes maior que do corpo astral. O que significa isso? O volume de energia do fluido cósmico universal, que se transforma em bioenergia, que é necessário para manter coesas todas as moléculas de um corpo físico material, ela é tão grande, mas tão grande, que ela abasteceria uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro. Tamanha necessidade. Isso você consegue calcular matematicamente, analisando qual a energia necessária para que exija a coesão de dois átomos, e assim você multiplica os átomos. Quantos átomos você tem numa molécula, quantas moléculas você tem num órgão, quantos órgãos você tem num corpo. Através dessa equação matemática, você chega no valor da bioenergia necessária para manter coesa todas as moléculas de um corpo. Os corpos dos espíritos, como são corpos astrais, eles não necessitam dessa energia. Então, eles não dispõem dessa bioenergia. O que significa que a bioenergia no corpo de um encarnado, ela é milhares e milhares de vezes maior do que a bioenergia no corpo de um desencarnado. Por isso que a gente trabalha tanto auxiliando o mundo espiritual. O pensamento movimenta a energia. Isso aí a gente já sabe. Tudo é energia, é movimentado pelo pensamento. Energia é uma corrente, né? Aliás, a energia em uma corrente é a soma de todos os participantes. Correntes em direções opostas se anulam. Em mesma direção, elas se somam. Então, por exemplo, se um médium está mentalizando a corrente circulando no sentido horário e o outro médium está mentalizando a corrente circulando no sentido anti-horário, as duas se anulam. Quanto mais pessoas na corrente, maior é o campo elétrico. Quanto mais rápido girar o campo, maior é a força eletromagnética gerada. Quanto mais força, mais entidades do astral serão tratadas. Óbvio, né? Se você tem uma usina que gera 1 megawatt de energia, você consegue atender uma cidade de 10 mil habitantes. Se você tem uma usina hidrelétrica que gera 100 megawatts, você consegue atender uma cidade de 1 milhão de habitantes. A manipulação da energia gerada e as entidades a serem tratadas são de responsabilidade dos mentores da casa espírita. Então, quando a gente faz a corrente que gera essa energia é disponibilizada para os mentores e eles utilizam essa energia para os tratamentos. E aí, a gente voltando lá no tempo do colégio, no banco de escola, tem um desenhozinho aí de uma pilha. Você tem uma pilha de 1,5 volts, que é essa que você compra no supermercado.
Se você tem um radinho que trabalha com 6 volts, se você vai lá e põe uma pilha dessa, o seu rádio não vai ligar. Se você põe uma segunda pilha, você vai gerar 3 volts, ele ainda não vai ligar. Se você põe uma terceira, vai para 4,5, ele não liga. Aí quando você põe a quarta pilha, que ele atinge os 6 volts necessários, aí o rádio liga. Então, a potência necessária ao número de pilhas. Quanto mais pilhas você põe, vai somando as energias. Trouxe uma figura aqui de um gerador, aí já não é todo mundo que se lembra ou que conhece, como que funciona a geração de energia. A geração de energia é o seguinte, você aplica uma corrente, essa corrente elétrica, ela vai alimentar um ímã. Aí, você alimentando esse ímã, e esse ímã, ele sendo passado por dentro por uma espiral, essa espiral girando, conforme ela gira, ela vai passando por dentro desse campo magnético e vai gerando uma corrente elétrica. Quanto mais rápido ela estiver girando, mais corrente ela vai gerar. E quanto maior for a alimentação do ímã, gerando um campo mais forte, também mais potência ela vai gerar, porque o campo vai ficar mais forte. Ou seja, você alimentando o ímã com mais energia, ele gera um campo mais forte, que gera mais corrente. Você aumentando a velocidade de rotação dessa espira, ela também gera mais energia. Então, você aumentando a força do ímã e aumentando a velocidade de rotação, você aumenta 2 vezes a força gerada. E aí, nesse slide, eu coloco uma representação matemática do que a gente falou, onde a corrente total, representada por I total, é igual à soma de todas as correntes. No caso aqui, a gente está dizendo que cada corrente individual dessa é a bioenergia de um médio. Então, a corrente total, numa corrente magnética mediúnica, é igual à soma da bioenergia de cada médio. O campo magnético é igual a corrente vezes uma constante. Essa constante tem vários fatores que a gente não vai falar aqui agora, que elas são mais ligadas ao sistema. Mas o importante é que ela está diretamente relacionada com a corrente I total, que seria a soma das correntes do médio. Então, no final, você tem uma força eletromagnética, isso é física, né? Física newtoniana, onde a força eletromagnética ela é diretamente proporcional à força do campo magnético vezes o número de rotações, onde o campo magnético ele é formado pelo número de médiuns, né, e o número de rotações é formado pela velocidade de giro da corrente magnética. Conclusão, aumentando o número de médiuns, você aumenta a bioenergia do sistema. Aumentando a velocidade de rotação da corrente, você aumenta a força eletromagnética gerada. O sentido horário cria uma energia positiva, tá? E o sentido anti-horário cria uma energia negativa. Então, o objetivo da corrente de desobsessão, na verdade, é você aumentar a força eletromagnética. Se tivesse um médium tentando doar a energia dele para fazer um trabalho de desobsessão, ele teria um alcance muito pequeno. Mas se a gente tiver vários médiums, né, com boa saúde, com tudo mais que vai influenciar na força também, todos focados naquela corrente, todos mentalizando a mesma direção e sentido da corrente, todos mentalizando que essa corrente está aumentando a sua velocidade e tudo mais, a gente vai potencializando, no final a gente consegue uma carga bioenergética, uma força eletromotriz gigante, e essa força eletromotriz gigante, ela vai auxiliar milhares e milhares, até milhões de espíritos que são tratados no momento que se pratica a corrente.